Desde o dia 24 de fevereiro, os moradores da Ucrânia vivem dias e noites de terror. A invasão das tropas russas mudou completamente a vida de muitas famílias que tiveram que fugir da guerra, deixando tudo para trás. Algumas dessas famílias chegaram ontem em Maringá. Para conversar com a gente sobre essa situação, nós convidamos o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Como vai, senhor? Tudo bem? Obrigado pelo convite, estou bem, obrigado. Eu que agradeço. É até difícil perguntar se está bem, porque eu imagino que o coração esteja muito apertado, né? Sim, pelas várias razões, porque eu também estava 2 vezes saindo da Ucrânia à Polônia junto com os refugiados ucranianos. Eu vivenciei junto com essas famílias toda essa experiência horrorosa de abandonar o seu país. A Ucrânia imaginava que isso pudesse acontecer, porque no início eram apenas algumas ameaças, dizendo que haviam exercícios de guerra. Acreditavas que isso aconteceria mesmo ou achavam que poderia não acontecer? Infelizmente, essa guerra começou há 8 anos, exatamente em fevereiro de 2014, com a ocupação ilegal da República Autônoma da Crimeia, cidade de Sebastopol, quando a Ucrânia foi pedida pelos nossos aliados ocidentais de não provocar a Rússia, embora que essa guerra não fomos nós que começamos, e essa guerra não é nossa. E essa situação já é 9º ano que dura. E só que ela foi travada nos 7% do nosso território no sul e no leste da Ucrânia. E nós estávamos prontos, na verdade, porque acompanhamos outras guerras que a Federação Russa, como herdeira da União Soviética, perpetuou na Moldávia no começo dos anos 90 do século passado. A região Transnistria até agora está ocupada e, apesar de todas as decisões das organizações internacionais, a Rússia continua com seu destacamento das Forças Armadas ocupando o território da Moldávia. Na guerra de 2008, na Geórgia, de novo, a Ossétia e a Abkhazia estão ocupados e, infelizmente, essa guerra chegou em 2014 para a Ucrânia. Por isso, é a lógica, infelizmente, do regime autoritário, regime que precisa, para manter a sua popularidade, quando não tem democracia, não tem liberdades da palavra, da mídia, não tem eleições livres e transparentes no país, o regime autoritário precisa das guerras. Inventa inimizades que não existem, inventa que alguém, OTAN, ou Ucrânia, ou mais alguém, os Estados Unidos, o Ocidente, está ameaçando a eles, e daí acontecem essas barbáries. Para nós que estamos muito longe disso e vivemos uma democracia não tão recente, mas vivemos, aliás, um pouco recente até a nossa democracia, a gente percebe que as razões desse regime de querer agrupar outros países é muito difícil da gente entender, porque parece que isso não é lógico, né? Não é uma coisa que faça a gente entender, porque, em princípio, cada um tem que cuidar do seu território e essa coisa de invasão seria uma coisa muito antiga, da época dos bárbaros, né? Claro, nós acreditamos durante os últimos 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que estamos estabelecendo, através da Carta da ONU, através dos vários mecanismos acordos internacionais, estão dando prioridade à soberania dos Estados, à integridade territorial dos Estados independentes, o que, infelizmente, não foi o caso da União Soviética. Por isso, a OTAN apareceu no final dos anos 40,
como organização que defendia os países democráticos contra essas aventuras da União Soviética. Em Hungria, 1956, na Tchecoslováquia, em 1968, em Afeganistão, 1979 e outras. É aquilo que eu já falei. Infelizmente, quando falta democracia no país e quando os governantes permanecem mais de 20 anos no poder, sem ter alternância democrática, sem ter as eleições, infelizmente isso acontece. E o pior, esses regimes estão agora se preparando para a Terceira Guerra Mundial. E o pior de tudo isso é que eles não querem perder essa Terceira Guerra Mundial. Por isso, os países democráticos devem estar de olhos abertos. Se queremos paz, nós devemos estar prontos para a guerra. E isso cabe para a Europa, para a Ásia, para a América do Sul também. Nós não podemos permitir que autoritarismo, totalitarismo prevaleça. Infelizmente a história se repete, foi nos anos 30, 40 do século passado. A gente percebe que existe um apoio muito grande de países como Estados Unidos, Reino Unido, a própria França também, né? E vários outros países têm ajudado da maneira que conseguem para fortalecer essa resistência, né? Sim, no começo, tanto em 2014 como agora no final de fevereiro desse ano, eles ficaram um pouco distanciados, aguardando o que vai acontecer. Mas desde que viram que os ucranianos têm moral muito alto, porque estamos defendendo a nossa pátria, os nossos princípios e valores, e estamos defendendo o futuro das nossas famílias, das nossas crianças e das gerações futuras, e estamos lutando, estamos resistindo já há mais de 55 dias. Eles começaram, e especialmente depois das barbáries que vieram à tona desde que as forças armadas russas abandonaram regiões de Kiev, região de Chernihiv, de Sumy, e quando o mundo inteiro está acompanhando o massacre da população civil na cidade de Mariupol, por exemplo, cidade completamente destruída, onde só o pequeno destacamento que fica numa fábrica metalúrgica Azovstal continua resistindo junto com a infantaria da Marinha, junto com a população civil pouca que ficou lá. Claro que o mundo livre entende que esse regime autoritário que a senhora mencionou deve ser parado. Se não parar ele na Ucrânia, com nossas forças, infelizmente nosso sangue, daí eles vão para os outros países, inclusive países da Europa. A gente tem percebido a força que tem o povo ucraniano, né? As pessoas, como o senhor disse, têm uma mente muito forte e sabem da importância de defender o seu país, né? Tanto é que se fala, quando a vitória chegar, vamos reconstruir, é isso que o senhor me contou? Com certeza, porque qualquer guerra acaba, especialmente quando nós não queremos essa guerra. E, na verdade, a guerra é quando tem duas potências beligerantes. Nós somos da paz. E não fomos nós que ameaçamos ou agredimos alguém. Qualquer guerra acaba na mesa nas negociações. E apesar de todos os crimes de guerra, crimes contra a humanidade, próprio genocídio que falam contra a população ucraniana, nós sabemos que vamos ser obrigados
a sentar à mesa e negociar. Talvez não com essa liderança russa, mas com próxima. Mas vamos negociar as condições da paz. Só que no consenso, não nas condições russas. Porque muitas vezes muitos perguntam, por que vocês resistem? Por que o presidente da Ucrânia, Zelensky, não se entrega àquilo que os russos querem? É como perguntar aos brasileiros, e por que vocês não entregam os vossos territórios, as vidas e casas das vossas populações? Só porque alguém vizinho acha que ele pode reclamar justiça histórica. O que é justiça histórica? Me desculpa. Não existe isso no direito internacional. Por isso, nós vamos sentar, vamos negociar e vamos chegar ao consenso, porque a paz, a luz vai prevalecer acima da escuridão, acima da maldade. E o povo ucraniano é muito religioso, é o povo de Deus, e isso nos fortalece. E nos fortalece também a vossa solidariedade, da sociedade civil brasileira, das igrejas brasileiras, da Universidade Unicesumar. E eu fiquei e a minha família ficamos muito emocionados, porque ontem nós acompanhamos essas famílias que a senhora mencionou no começo, no trajeto de Curitiba até Maringá. E somos muito gratos a todos vocês pelas essas condições da paz e segurança e condições dignas, humanas para essas famílias que todos vocês proporcionam. Que em breve isso possa ser só uma viagem da vida dessas pessoas, que elas possam voltar para casa felizes, em paz e com uma reconstrução maravilhosa de um país maravilhoso. Se Deus quiser, eu acredito que nós testemunhamos junto com minha família que a maioria delas perguntam quando que começamos a trabalhar. Imagina, olha só, passando 2 semanas, 15 dias, desde sair, abandonar, às vezes com pressa, com 20 minutos, meia hora para reunir tudo. Alguns sem documentos. Até chegar para cá, elas já perguntam quando que começamos a trabalhar. Eu falo, calma, o vosso trabalho é aprender a língua portuguesa primeiro, porque as vossas crianças vão aprender mais rápido brincando. Sim. Vocês precisam aprender português, depois tudo vai chegar com o tempo. Mas eu acredito que essas famílias, assim como famílias dos outros refugiados, a quem o Brasil sempre abria as portas, tanto no século XX como nesse século, só basta lembrar haitianos, venezuelanos. Sim. Eles vão somar para Maringá, para Paraná e para o Brasil. E eu fico muito feliz que o Brasil, através da vossa ação, a ação das igrejas, da universidade e a sociedade civil, está mostrando o melhor que o Brasil tem. Essa possibilidade de receber os outros. Porque, como o Evangelho diz, através do estrangeiro, vocês estão recebendo o próprio Jesus. É isso. É tão simples e tão complicado às vezes. É complicado porque vocês mostram a ação e vocês mostram a força do Brasil, da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Eu fico muito feliz. Gente que agradece sua vinda, contar toda essa história para a gente e fica na torcida para dias muito melhores. Muito obrigada. Se Deus quiser, amém. E eu agradeço a senhora pelas essas cores ucranianas vestidas. Sim mesmo. Muito obrigado. Todos Ucrânia. É o sinal muito importante. Obrigado pelo vosso apoio, vossa ajuda e vossa solidariedade. Te agradeço. A senhora sabe que essas coisas nunca vão ser esquecidas. Que bom. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço.